Você caiu, de novo. Tentou, falhou, investiu, perdeu, acreditou, se decepcionou e agora você está aí, no chão, se perguntando se vale a pena levantar de novo, se vale a pena tentar mais uma vez, se você ainda tem forças para isso. Eu sei que você está cansado, eu sei que dói, eu sei que cada queda pesa mais que a anterior, porque não é só o corpo que cai, é a esperança, é a confiança, é a vontade. Mas deixa eu te dizer algo que você precisa ouvir agora. Você ainda está respirando, e enquanto você estiver respirando, você pode ir de novo. Não precisa estar pronto, não precisa estar forte, não precisa estar bem. Você só precisa respirar e ir de novo. Porque é assim que pessoas de verdade se constroem. Não evitando as quedas, mas levantando depois delas. Se essa mensagem fala com você, curta, inscreva-se e comente de onde você está lutando hoje. Respire e vá de novo. Essa é a mensagem mais simples que eu posso te dar e talvez seja a mais importante, porque a vida não é sobre não cair, a vida é sobre levantar, é sobre respirar fundo depois do golpe, é sobre se recompor depois do erro, é sobre ir de novo depois da derrota. E você vai cair, muitas vezes, mais vezes do que você gostaria, mais vezes do que parece justo, mas a pergunta não é se você vai cair, a pergunta é, você vai levantar? Você vai respirar fundo, limpar o sangue e ir de novo? Ou vai ficar no chão, lamentando, se punindo, desistindo? Porque é isso que separa quem constrói e quem fica parado. Não é o talento, não é a sorte, não é a ausência de quedas, é a decisão de ir de novo. Mesmo cansado, mesmo machucado, mesmo sem garantias, respirar e ir de novo. A queda é parte do caminho. Deixa eu te contar algo que ninguém te disse. Cair não é falhar. Cair é parte do processo. Todo mundo que construiu algo de verdade caiu, várias vezes, mais do que você imagina, mais do que eles contam, mais do que aparece na história. Eles erraram, falharam, perderam, se decepcionaram, quebraram. Mas sabe o que eles fizeram depois? Respiraram e foram de novo. Não porque eram especiais, não porque tinham um dom, mas porque decidiram que uma queda não ia definir a vida deles. E você? Você vai deixar uma queda te definir? Você vai deixar um erro te paralisar? Uma falha te destruir? Uma derrota te convencer de que você não serve? Ou você vai fazer o que pessoas fortes fazem? Respirar e ir de novo. Porque a queda não te torna fraco. O que te torna fraco é ficar no chão, é desistir, é aceitar que você não vai levantar. Mas enquanto você respirar, você pode levantar. E enquanto você puder levantar, você ainda tem chance. O peso da queda. Eu sei que é pesado. Cada queda pesa, cada erro marca, cada falha deixa cicatriz. E quanto mais você tenta, quanto mais você investe, quanto mais você acredita, mais pesado fica quando cai. Porque não é só o impacto físico, é o impacto emocional. É a dúvida que surge, é a confiança que quebra, é a voz que começa a sussurrar. Talvez você não seja capaz. E essa voz fica mais alta a cada queda, até que você começa a acreditar nela. Até que você começa a aceitar que talvez realmente você não seja capaz. Mas deixa eu te dizer algo sobre essa voz. Ela é mentirosa, porque você já provou que é capaz. Você já levantou antes, você já tentou de novo, você já superou coisas que pareciam impossíveis. Então por que agora seria diferente? Por que essa queda seria a definitiva? Por que esse erro seria o final? Não é, não vai ser, a menos que você decida que é. Porque a única queda que te derrota de verdade é a queda em que você decide não levantar. Todas as outras são apenas parte do caminho. Respire primeiro. Antes de levantar, respire. Não tenta levantar imediatamente. Não tenta fingir que não doeu. Não tenta agir como se nada tivesse acontecido. Respire primeiro. Sente a dor. Reconheça a queda. Aceite que machucou. Porque negar não vai fazer a dor desaparecer. Vai apenas fazer você carregar ela sem processar. Então respire, devagar, profundamente. E enquanto você respira, lembre-se, você ainda está vivo, você ainda está aqui, você ainda tem chance. A queda não te matou, não te destruiu, não te tirou do jogo, você só caiu. E cair é temporário, é reversível, é superável. Então respire. E quando você terminar de respirar, quando o ar voltar aos pulmões, quando a mente começar a clarear, aí sim você levanta. Não com pressa, não com desespero, mas com decisão. Com a decisão de que você não vai deixar essa queda te definir, não vai deixar esse erro te paralisar, não vai deixar essa falha ser o final. Você vai respirar
e vai ir de novo. A força do recomeço. Tem uma força que poucas pessoas têm. Não é a força de nunca cair. Não é a força de sempre acertar. Não é a força de ser perfeito. É a força de recomeçar. De olhar para os destroços, para os erros, para as falhas e decidir: eu vou de novo. Essa força não é natural, não é instintiva, porque todo instinto em você vai pedir para parar, para descansar, para desistir. Mas você vai ter que ir contra o instinto. Vai ter que decidir conscientemente: eu não vou parar aqui. E essa decisão não é feita uma vez, é feita todos os dias, toda vez que você cai, toda vez que você erra, toda vez que você falha. Respirar e ir de novo. É isso que constrói pessoas fortes. Não a ausência de quedas, mas a presença de recomeços. Porque qualquer um consegue quando tá tudo bem, quando tá fluindo, quando tá dando certo. O difícil é quando dá errado, quando quebra, quando cai. É ali que você descobre quem você é. Você é alguém que para ou alguém que respira e vai de novo? A verdade sobre as quedas. Deixa eu te contar uma verdade difícil. Você vai cair de novo. Não importa o quanto você tente, não importa o quanto você se esforce, não importa o quanto você se prepare, você vai cair de novo. Porque a vida não é um caminho reto, é um caminho cheio de buracos, de obstáculos, de surpresas. E às vezes você vai tropeçar, às vezes você vai errar, às vezes você vai cair. E tá tudo bem, porque cair não é falhar, cair é parte do processo. Todo mundo que construiu algo de verdade caiu, várias vezes, mais do que você imagina, mais do que eles contam, mais do que aparece na história. Eles erraram, falharam, perderam, se decepcionaram, quebraram. Mas sabe o que eles fizeram depois? Respiraram e foram de novo. Não porque eram especiais, não porque tinham um dom, mas porque decidiram que uma queda não ia definir a vida deles. E você? Você vai deixar uma queda te definir? Você vai deixar um erro te paralisar? Uma falha te destruir? Uma derrota te convencer de que você não serve? Ou você vai fazer o que pessoas fortes fazem? Respirar e ir de novo. Problema. O problema é acreditar que cair significa que você não serve, que você não é bom o suficiente, que você não vai conseguir. Mas cair só significa uma coisa: você está tentando. Porque quem não tenta, não cai. Quem fica parado, seguro, na zona de conforto, não cai, mas também não chega a lugar nenhum. Você está tentando, você está arriscando, você está se movendo, e por isso você cai. Mas por isso também você avança, por isso você cresce, por isso você se transforma. Então não tenha medo de cair, tenha medo de parar de tentar. Porque quem para de tentar não cai mais, mas também não vive mais. Vive na paralisia, no medo, na segurança vazia. Mas você não é assim. Você não quer isso. Você quer viver, quer crescer, quer conquistar. E isso significa que você vai cair, muitas vezes. Mas também significa que você vai levantar, muitas vezes. E cada vez que você levantar, você vai estar mais forte, mais preparado, mais resiliente. O que fazer agora? Então, o que você vai fazer agora? Vai ficar no chão? Vai desistir? Vai aceitar a derrota? Ou vai fazer o que pessoas fortes fazem? Vou te dar 3 coisas. 3 atitudes simples, mas poderosas. Primeira, levante. Mesmo que doa, mesmo que você não queira, mesmo que você esteja cansado, levante. Porque enquanto você estiver no chão, você não avança, você não cresce, você não conquista. Então levante, devagar, com dor, mas levante. Porque levantar já é vitória, já é resistência, já é força. Segunda, haja mesmo cansado. Você não precisa fazer tudo hoje, você não precisa recuperar tudo o que você perdeu. Você só precisa fazer alguma coisa. Uma coisa pequena, um passo, uma ação, qualquer movimento para frente. Porque a ação cura, a ação constrói, a ação te tira da paralisia. Então haja, mesmo sem vontade, mesmo sem energia, mesmo sem esperança. Haja, e a esperança volta depois. Terceira, não desista de si mesmo. Você pode ter falhado, pode ter errado, pode ter caído, mas não desista de você, porque você é mais do que os seus erros, mais do que as suas quedas, mais do que as suas falhas.
Você é tudo o que você ainda pode ser, tudo o que você ainda pode fazer, tudo o que você ainda pode conquistar. Então não desista, não jogue fora tudo que você construiu por causa de uma queda. Respire e vá de novo. A respiração é poder. Quando você para e respira, você se reconecta com você, com o momento, com a realidade. Você sai do desespero, da ansiedade, do medo e você volta para o agora, para o que é real, para o que você pode controlar. E o que você pode controlar agora? Você pode controlar a decisão de levantar, a decisão de tentar, a decisão de ir de novo. Você não pode controlar o resultado, não pode controlar se vai dar certo, não pode controlar se vai cair de novo, mas você pode controlar a decisão de tentar. E essa decisão é tudo o que você precisa. Porque quando você decide tentar, quando você decide ir de novo, você já está vencendo. Não vencendo a batalha, mas vencendo o medo, a dúvida, a paralisia. E isso já é metade do caminho. Então, respire profundamente, conscientemente e sinta o poder que existe em você. O poder de escolher, de decidir, de ir de novo. Ir de novo é coragem. Você sabe o que é coragem? Não é a ausência de medo, não é não sentir dor, não é não duvidar. Coragem é sentir tudo isso e ir mesmo assim. É ter medo e ir. É sentir dor e ir. É duvidar e ir. Porque você sabe que ficar parado é pior, que desistir é pior, que aceitar a derrota é pior. Então você respira fundo, você limpa as lágrimas, você levanta e você vai de novo. Não porque você quer, mas porque você precisa. Porque você não aceita viver no chão. Porque você não aceita ser definido pela queda. E isso é coragem. Coragem real, coragem profunda, coragem que poucos têm. Porque a maioria desiste, a maioria para, a maioria aceita, mas você não. Você respira e vai de novo. E isso te torna especial, não porque você não cai, mas porque você sempre levanta. A última vez. Sabe o que separa quem conquista de quem desiste? Uma tentativa. A última tentativa. Aquela que você quase não fez. Aquela que você quase desistiu. Aquela que você respirou fundo, reuniu as últimas forças e foi. Foi essa tentativa que mudou tudo. Não foi a primeira, não foi a 10ª, foi aquela em que você quase parou. E você não sabe qual tentativa é essa. Você não sabe se é a próxima, ou a que vem depois, ou a que vem depois dessa. Mas você sabe de uma coisa: se você parar agora, você nunca vai descobrir. Você nunca vai saber se a próxima tentativa seria a que ia mudar tudo, a que ia funcionar, a que ia te levar lá. Então você não pode parar. Não agora, não depois de tudo. Você precisa respirar e ir de novo, e de novo, e de novo, até que dê certo. Ou até que você não possa mais. Mas enquanto você puder, enquanto você respirar, você vai. Porque é isso que pessoas que vencem fazem. Elas vão de novo, até a última tentativa. E às vezes, é a última tentativa que muda tudo. Hoje, eu escolho levantar. Eu caí, eu errei, eu falhei, mas eu não desisto, eu não paro, eu não aceito ficar no chão. Eu respiro profundamente e eu vou de novo. Não porque é fácil, mas porque é necessário. Porque eu não aceito ser definido pelas minhas quedas. Eu sou definido pelos meus recomeços. Cada vez que eu caio e levanto, eu fico mais forte. Cada vez que eu erro e tento de novo, eu fico mais sábio. Cada vez que eu falho e respiro fundo, eu fico mais resiliente. Eu não sou perfeito, eu não sou infalível, mas eu sou persistente. Eu sou resiliente. Eu sou alguém que não desiste. E hoje eu decido, eu respiro e vou de novo. Porque é assim que pessoas de verdade se constroem. Na repetição, no recomeço, na decisão diária de não parar.
Hoje eu vou de novo. Comente "Eu continuo" se você decidiu não desistir hoje. Respire e vá de novo. Essa é a mensagem. Simples, direta, mas poderosa. Porque não importa quantas vezes você caiu, importa quantas vezes você levantou. E enquanto você estiver levantando, você está vencendo. Vencendo a guerra, mas vencendo a batalha diária. A batalha contra a desistência, contra a paralisia, contra o medo. Volte amanhã, porque a luta continua e você também. Pessoas de verdade não se constroem evitando quedas, se constroem levantando depois delas.